Parashat Miketz. Vayhi Miketz Shinatayim Yamim Ufar'o Halom Vihine Omed al Hayor. E aconteceu no fim de 2 anos, e o faraó sonhou e eis posicionado no rio. O famoso sonho das vacas gordas e magras, e das espigas saudáveis e ressecadas. Essa palavra Miketz, da palavra Ketz, significa final ou extremidade. Daqui aprendemos que quando estamos prestes a acordar, quando estamos no finalzinho do nosso sonho, do nosso sono, nós temos um sonho. É assim que funciona. Aqui já é uma menção. E quando ele vê as vacas gordas e magras, as vacas gordas e saudáveis, elas são chamadas de Briut Basar, e as magras são chamadas de Dakot Basar. Essa expressão Briut Basar, carne saudável, é utilizada até os dias de hoje, para pessoas também. Quando ela tem uma boa aparência, é chamada também de Yafat Toar, beleza iluminada, beleza saudável. Pessoas que são bonitas por dentro e por fora, têm um semblante agradável, um sorriso realmente puro e tranquilo. Você conhece alguém que é assim? Então é utilizada essa expressão até os dias de hoje. Pessoa que tem carne saudável, expressão, aparência saudável por dentro e por fora. Já as outras vacas são chamadas de Dakot Basar, que são as vacas magras, né? Carne surrada, ou carne fatiada ou cortada. Vou deixar uma imagem aqui, mais ou menos de como é esse tipo de aparência, tá? E aí quando o faraó acorda desse sonho, está escrito que ele estava com Ruach Paem, que o espírito dele estava Paem. Paem é abatido ou agitado, como se tivesse levado uma espécie de surra. Daqui vem a expressão também, caramba, eu acordei aqui, estou com o corpo tão dolorido, parece que eu tomei uma surra essa noite. Essa é uma expressão também para pesadelo, tá? Ele recebeu uma espécie de surra espiritual, digamos assim, nesse tipo de sonho. Daí vem a expressão pesadelo. E aí ele chama os magos astrólogos para tentar desvendar o sonho para ele, desvendarem o sonho para ele. Essa daqui é uma das provas da esposa do Potifar. No vídeo passado, ela tenta se deitar forçosamente com Yosef, e ele não se deita com ela e tal. Um dos motivos é que ela viu que os astrólogos disseram para ela que ela teria filhos com Yosef. Dê uma olhada depois no vídeo anterior que eu postei, está mais bem explicado lá. Esses magos astrólogos aqui, então, eles utilizavam esse tipo de previsões para terem explicações sobre a espiritualidade, etc. No próximo trecho, Vayomer Par'o el Yosef, Halom halamtem, u foter en oto, va'ani shamati elecha lemor. Tishma Halom Liftor Oto. E o faraó disse para o Yosef, né? E disse o faraó para Yosef: sonhei um sonho e desvendamento, ou desvendamento, essa palavra, acho que não existe essa expressão em português, mas adaptando ao hebraico, né? Essa foter. Abertura ou desvendamento não há para ele. E eu ouvi sobre você dizendo que ouve o sonho e desvenda a ele, desvenda o sonho. E aí o Yosef fala o seguinte: Elohim responderá Shalom para o seu sonho. Tem muitas explicações aqui. Muitas pessoas que utilizam das escrituras sagradas, que se conectam com Deus e tal, algumas delas, elas tendem a dizer: eu estou desvendando, eu sou todo poderoso, eu é que entendo aqui, eu sei tudo, eu sou o tal aqui. Olha essa expressão de humildade aqui do Yosef. Elohim, Deus, o Criador de céus e da terra, Ele que vai desvendar a Shalom para você. Ele vai trazer uma mensagem pacífica em relação ao seu sonho. Tá? Representando humildade aqui. Em todo momento, o Yosef, ele nunca fica se engrandecendo, fica com soberba. Eu vou desvendar aqui porque eu sou o tal aqui, né? Que ele desvendou o sonho. Ele teve o sonho quando ele estava na casa do pai, ele sonhou com os peixes, né, e com o sol e as estrelas se curvando para ele e tal. Ele é muito bom desvendador de sonho. Mas o que ele fala aqui? O Eterno, ele que desvendará e trará uma boa notícia. Uma outra explicação sobre isso é: caso você tenha algum sonho que pareça algo negativo, sempre tente interpretar para o lado positivo, pacífico. Tá bom? Se você interpreta ou alguém interpreta negativamente, é perigoso, tende a acontecer algum problema com a sua vida, E aí o faraó explica o sonho, detalhadamente como aconteceu.
Às vezes você vai tentar explicar um sonho para alguém tentar explicar para você, e você dá muitas voltas nessa explicação. Eu sonhei com um cavalo, só que tinha uma árvore caindo e não sei o que. Você tenta trazer todos os cenários em volta. Nem sempre o cenário em volta do sonho é a mensagem direta do sonho. A mensagem do sonho é as vacas gordas e magras e espigas saudáveis e ressecadas. Pronto, entendeu? O restante do cenário em volta são cenário, entendeu? A mensagem é que ele teria, né, fartura no gado e na colheita, né? Então essa é a mensagem. O faraó ele explica detalhadamente o assunto. Ele sabia também ver esse tipo de coisa, ele sabia também como se expressar nesse sentido. E aí o Yosef desvenda o sonho humildemente, e depois que ele desvenda, ele fala assim, e ele orienta o faraó: você precisará colocar alguém que irá orientar o povo aqui a armazenarem alimentos. Ele poderia dizer assim: coloquem a mim, porque eu desvendei aqui, o Eterno está comigo e ele me ajudou a desvendar, ou eu que desvendei para você, me coloque aqui como chefe aqui e tal. Ele não fala assim: escolha alguém, faraó, você escolhe alguém para fazer isso. Mais um gesto de humildade aqui. E aí o faraó fala assim: será que podemos encontrar alguém aqui que tem, como esse, que tem Ruach Elokim Bo? Já explico. Estava o faraó ali com os sábios, os mestres ali daquela região, ninguém soube interpretar. Chega Yosef, ele tirado da prisão, conseguiu interpretar acima de todo mundo. E aí o faraó: tá vendo aqui, pessoal? Olha só esse cara, ninguém teve autoridade ou capacidade para poder responder na altura de Yosef. E aí o faraó fala assim: será que tem alguém que tem Ruach Elokim Bo, espírito de Eloquim nele? Dois detalhes. Como que o faraó falou a palavra Eloquim? Porque o faraó falava egípcio, ele não falava hebraico. No início aqui, o Yosef responde: Eloquim responderá para mim. Então, por isso que o faraó fala a palavra Eloquim. Ele aprendeu do próprio Yosef. A influência do Yosef falando isso, o faraó utilizou essa palavra dele. Outra explicação é que o faraó utilizou uma nomenclatura relacionando Deus, que é Deus da terra, mas na expressão dele, né? Às vezes você está diante de alguém de alguma determinada religião que não é a mesma que a sua, mas a pessoa fala assim: Deus é o Todo-Poderoso, que é Deus da terra. Mesmo que a pessoa idolatre outras coisas, no fundo ela quis dizer que é o Deus o Criador. No fundo ela quis, entendeu? Nem sempre é assim, mas no fundo ela quis se referir ao Deus que é Deus da terra. Então o faraó, ele fala assim. E o que é esse Ruach Eloquim? Espírito de Eloquim. Isso também foi uma coisa muito mal interpretada, né? Que Deus, ele tem um espírito, que ele materializa um espírito que vai lá e encarna nas pessoas, que ele faz o que quer, ou ele tem vontade própria, etc. Esse Ruach Eloquim, existem 5 níveis da alma. Nefesh Ruach, Neshama e Yehidah. Esse nível Ruach é relacionado à respiração, basicamente, é uma espécie de conexão com a matéria e a espiritualidade. Então, o Yosef, ele teve capacidade de conectar essa parte física com o espiritual e trazer a interpretação do sonho do faraó. Tá bom? Representa uma transcendência espiritual. Não é que é uma outra entidade espiritual que Deus criou, que foi mal interpretado ao longo do tempo dessa forma. E aí, depois que Yosef desvenda o sonho, o faraó coloca ele como vice-rei e tal. E olha só aqui o versículo. Vayomer Paró el Yosef, Acharai hodia Elohim ode, otcha et kol zot en navon vechacham kamocha. E disse o faraó ao Yosef: depois de ter compreendido Elohim a você, mudando aqui, depois que Elohim tornou compreensível, tornou compreendido a você todas essas coisas, não há entendedor ou sábio como você. Tá? O faraó fala isso diante de todo mundo, engrandecendo o Yosef aqui, tirando o anel do dedo, dá para ele, coloca a corrente de ouro nele, no pescoço dele, dá a melhor roupa para ele, etc. Tá? Depois ele dê uma olhada aqui no contexto aqui desses versículos. E o faraó é chamado de Tzafnat Paneach. Eu vou deixar na tela aqui, ó. Olha só, essa palavra de cima, e detalhe, tipo, isso que eu coloquei está parecendo uma pirâmide até, né? Olha só. Essa palavra de cima, azul e preto, né? Perireish Ain Re. Faraó,
tá? Essa palavra de cima. Repare que eu marquei a linha azul, né? Ok. Então, o Yosef foi chamado de Tzafnat Paneah, que é essa palavra do meio aqui, ó. Tzafnat Paneah. Esse ai no meio, ele dá essa tonalização, tipo que nem árabe falando. Paneah, tá? Repara a letrinha azul que eu coloquei ali, tá vendo? É parecido com a palavra de cima, tá? Ok. Agora, aqui embaixo, essas três palavras aí, ó. Desmembrando esse nome do Yosef chamado Tzafnat Paneah, significa isso aqui que está embaixo aqui, ó. Tzafon, Fa, Noar. Tzafon significa norte. Essa Fa, que está em azul, é meio que a raiz, né? A contração do nome do faraó. Pei, essa Pei Ain aqui, ó. Fa, faraó. E Noar, Noé, conforto, tranquilidade. Tá? Então, norte, faraó, tranquilidade. Norteador do faraó que tranquiliza. Que o faraó teve um sonho que estava, né, ele estava abatido pelo sonho dele, ele estava mal, né, teve um pesadelo e tal. E aí veio alguém que trouxe um conforto, um consolo a isso. Quem? Yosef, ao conforto do sonho dele. E essa palavra norte, norteador, quem direciona, aquele que orienta, aquele que dá um norte, sabe? Para quem? Para o faraó. Então isso significa Tzafnat Paneah, esse significado do nome que foi colocado em Yosef. Vatichlena Sheva Shnei Hasava Asher Haya Be'eretz Mitzrayim. E completou-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E agora se iniciará os anos de fome, tá bom? E aí está escrito que houve fome em toda a terra do Egito e as pessoas fluíram, as pessoas foram para a terra do Egito para comprar alimento. Aqui se concretiza um dos significados. O significado do nome de Yosef significa acumulador, acrescentador, agregador, aquele que acrescenta, acumula, que aumenta, Yosef. Tá? Ele acumula alimento, ele estoca alimentos e agora as pessoas fluem para lá, agrupa pessoas até ele, até a essência dele. Esse é um dos significados, um dos motivos tão importantes de conhecermos o significado do nosso nome, para que você possa compreender o real potencial do seu nome através do significado do seu nome. E aí os irmãos do Yosef chegam para lá, porque estavam tendo fome na terra deles também, e se prostram para ele, concretizando aquele sonho que ele teve, que viu os peixes se curvando para ele. Lembra do sonho dele, do Yosef? E aí quando os irmãos dele se encontram com ele, o Yosef fala, vocês são espiões aqui, o que vocês estão fazendo aqui no território aqui? O Yosef, ele reconhece eles, né? Ele está meio que dando uma bronca neles ali, né? Ele não fala, eu sou irmão de vocês logo de cara. Ele se finge, né, de egípcio ali e deixa os irmãos, né? Ele fala, vocês são espiões. Um dos motivos que ele fala isso é que os irmãos dele, eles foram 10 irmãos para comprar alimento. Só que eles entraram por entradas diferentes e eles ficaram se misturando ali entre as pessoas para ver como que é o local ali e tal, observando ali, vendo as coisas. E por isso que esse é um dos motivos que ele fala que os irmãos são espiões. Os irmãos falam, não somos espiões, nós somos filhos de um pai só, etc. Nós temos um irmão mais novo, então eles começam a trazer relatos que comprovam quem eles são. Porque o Yosef, ele sabia que os irmãos dele, sabendo que os irmãos dele tramaram contra ele, eles ficavam sempre usando artimanhas, mentiras, sempre omitindo as coisas, então ele força eles a falar a verdade. Aqui uma espécie de punição que ele está fazendo com os irmãos. Os irmãos enganaram ele, o pai dele, falou né, que ele foi vendido e tal, etc. Eles tramaram matar ele, depois venderam ele. Ele sabia dessa índole dos irmãos. Está escrito que ele trazia relatos negativos para o pai dele sobre os irmãos, que ele sabia que os irmãos mentiam, tramavam esquemas. Então ele já força eles a falar a verdade aqui para impulsionar eles, falem a verdade e parem de ser mentirosos. E aí o Yosef fala o seguinte para os irmãos: Im kenim atem Achechem echad ye'aser bebeit mishmarchem ve'atem lechu haviu shever ra'avon batechem. Se a sinceridade em vocês, um dos irmãos de vocês será aprisionado ou trancado na casa da detenção, e vocês vão e levem suprimento para a fome de vocês na casa de vocês. Bom? Que Yosef faz, né? Ele fala, né? Ele pega um dos irmãos dele, o Shimon, e prende ele diante dos irmãos dele,
como uma espécie de castigo pelo que eles fizeram contra ele. Lembra lá que ele foi vendido pelos ismaelitas, né? Eles tramaram contra Yosef, jogaram ele num poço, venderam ele, né? E ele depois, quando ele chega no Egito, né, a esposa do Potifar trama contra ele, ele pega e ele vai preso, né, sem ter feito nada, vai preso inocente ainda, tá? Então ele faz isso com o Shimon, ele prende diante dos olhos para falar, tá vendo só, mais uma espécie de castigo aqui, ó. Eu fui jogado no poço, eu fui preso pelo que vocês fizeram, então eu vou fazer isso com um dos irmãos de vocês para que vocês se arrependam disso. E aí no decorrer aqui do assunto eles meio que se arrependem, né? O Shimon fala, um dos irmãos dele fala, tá vendo só o que está acontecendo conosco aqui? Por causa do que nós fizemos lá com o nosso irmão, agora está acontecendo isso aqui, estamos pagando por esse mal que fizemos, tá? E aí os irmãos voltam para Yaakov, né? Eles vão levar alimento de volta para casa, chegam em Yaakov e falam, nosso irmão foi trancado, o Shimon e o Yosef, o rei do Egito lá, né? Que eles não sabiam quem era Yosef. Eles falam, ele quer que levamos o Benjamim para lá para o Egito para provar que a nossa inocência mesmo, que nós não somos espiões e tal, nós falamos que temos um irmão mais novo aqui, temos um pai e tal, e agora ele quer uma prova. E aí o Yaakov não quer deixar de jeito nenhum, fala, não, vocês não vão levar meu filho mais novo, vocês já perdi o Yosef, né? Ele achou que o Yosef tinha morrido, né? Perdi o Shimon está preso agora vocês querem levar o Benjamim, agora não, negativo. E aí passa um tempo, e aí chega o Yehudá e fala, pai, nós estivemos lá no Egito, o chefe lá, o vice-rei do Egito lá, né? Ele falou, fez um monte de pergunta pra gente, e conversamos com ele e tal, etc. Deixa eu levar, por favor. E aí o Yaakov fala, tá bom, leva lá, leva o seu irmão, que o Eterno abençoe vocês e que dê tudo certo. É daqui que vem o espírito de liderança em Yehudá, na tribo de Yehudá. Quando eles foram vender, quando eles quiseram matar o irmão, o Yehudá fala o seguinte, vamos vendê-lo. E aí eles vendem ele. Se ele não tivesse falado isso, Deus nos livre, ele estaria morto, não teria acontecido todo esse acontecimento aqui, esse desenrolar dessa história. Graças a esse gesto de liderança dele, ele foi poupado, digamos assim. E agora, de novo, ele fala, deixa eu levar e eu me responsabilizo aqui. De novo, ele age como líder aqui. Esse é um dos motivos que a tribo de Yehudá, a tribo de Judá, ele tem o cetro da liderança. Ele que lidera, que leva à frente ali o cetro da liderança das 12 tribos. E aí, quando eles voltam, só relembrando aqui um pouco do contexto que não foi falado, tá? Eles vão comprar alimentos e trazem dinheiro para comprar alimento. Só que o Yosef, ele dá os fardos cheios de alimento e com o dinheiro dentro, né? E eles chegam em casa e falam, caramba, o alimento está aqui e o dinheiro está aqui. Aí o Yaakov fala, voltem lá, devolvam o dinheiro para o vice-rei lá, deve ter acontecido algum problema, volta lá, devolve o dinheiro para ele, entendeu? Aqui é um dos ensinamentos, se você encontra algo, né, não fica para você, tenta devolver, se possível, tente devolver para a pessoa, tá? Se você encontra alguma coisa perdida, se possível, tentar devolver, tá? E aí eles falam, tá bom, vamos lá e vamos levar o irmão. Quando eles chegam lá na casa do Yosef, ele não está ainda em casa, né, está no trabalho e tal, só eles ficam esperando o Yosef chegar, e aí os irmãos de Yosef falam para o empregado de Yosef o seguinte, falam, nós estivemos aqui, aquele dia lá, trouxemos o dinheiro, levamos o alimento, só que o dinheiro estava no saco e tal, e deve ter acontecido algum problema aqui, a gente não roubou nada não, tá? Nós somos honestos aqui e tal, nosso pai falou para a gente devolver, tá aqui o dinheiro, pode ficar tranquilo, tá? Nos versículos, deixa eu falar para você quais são os versículos aqui, ó. Capítulo 43, versículo 16 em diante, tá? O que eu estou falando aqui, o contexto desses versículos em diante. E aí o empregado de Yosef fala o seguinte para os irmãos dele, Shalom lachem e Eloquim imachem. Paz para vocês e o Eloquim dos seus pais está com vocês. Olha a expressão que o empregado de Yosef fala. Esse empregado de Yosef, ele era um egípcio. E egípcio, ele cultua entidades egípcias, né? Religiões egípcias, cultura egípcia, não judaica, não dos hebreus. Da onde que ele aprendeu isso? Da onde ele aprendeu isso? Da influência de Yosef. Yosef foi um hebreu, ele aprendeu muito sobre Torá, sobre a necessidade divina em casa. Quando ele esteve em todos os locais que ele passou ali, ele esteve na prisão, ele estava trabalhando na casa do Potifar, ele estava ali no território ali, do Egito, ele
ele representou essa unicidade divina, essa conexão com o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não abafou isso. Esses são os motivos que o Eterno sempre esteve com ele. Porque ele não, mesmo estando num local de muita impureza, num local totalmente diferente, ele manteve-se firme ali como um hebreu mesmo. Está escrito em todo o contexto ali. Esse escravo hebreu veio zombar de nós, a mulher do Potifar fala. E aí Potifar fala, esse hebreu esteve aqui em nossa casa. E aí está escrito, o Yosef, o hebreu, ele foi preso e tal. Nunca foi escondida essa identidade monoteísta dele. E aí quando ele teve esse empregado que esteve muito próximo dele, aprendeu muito com ele. E ele falou, Shalom, Lachem, paz para vocês. Que Elohim esteja com vocês, Elohim de seus pais esteja com vocês. De onde que ele aprendeu isso? E Yosef ensinou isso para ele. Eu conheço pessoas que trabalharam com judeus e eles têm esse comportamento mesmo. Eles chegam em mim e me veem de kippah e falam, Shalom, Baruch atah Hashem, eles querem fazer alguma bênção. Eu converso com ele e falo, eu trabalhei com judeus já, com o rabino tal, nome tal, bairro tal. Ele fala o bairro, a sinagoga. Ele esteve muito próximo e pegou dessa essência judaica. É muito bonito isso, essa influência, esse comportamento judaico transmitido para as pessoas. Isso acontece, eu conheço pessoas que são assim mesmo. Finalizando. Vai Maher Yosef ki nirmeru rachamav el achiv. Vai vakesh levkot, vai avô hachadra, vai ev chamar. E apressou-se Yosef porque despertados foram as compaixões dele com os seus irmãos e desejou chorar e quis chorar e foi a um quarto e chorou lá, porque ele viu os irmãos, ele fez todo aquele processo lá, né? trancou o irmão, mandou ele lá ver o pai, perguntou se o pai estava bem. Eles foram lá para a cidade deles, voltaram depois de um tempo, e aí tem toda aquela trama lá que ele fez, vocês me roubaram aqui, etc. Depois dele uma olhada no contexto ali, ele não se revela para os irmãos, ele não se contém, ele vê o irmão mais novo, e aí ele traz o alimento para os irmãos, né? E os irmãos se sentam em ordem de crescimento, meio que milagrosamente, sem combinar nada, e ele se impressiona, fala, caramba, nós sentamos aqui em ordem de idade, né? Ordem de nascimento. E aí o Yosef fala para trazer alimentos. Está escrito que os egípcios não se sentaram para comer com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Por que isso? Um dos motivos é o seguinte: os hebreus nesse momento eles comeram carne de cordeiro, e cordeiro era uma das idolatrias do Egito. Está escrito que quando os hebreus saíram do Egito, o Eterno fala, peguem esse cordeiro, abatam ele, passam sangue na porta, como um sinal de que vocês não querem essa idolatria, e vocês vão fazer o Pessah, que é a Páscoa judaica, né? Você abate esse cordeiro, come pães não fermentados, etc., o livro de Êxodo, tá bom? Quando os hebreus saem do Egito. Então, e aí o Yosef, o Moshe, lá no livro de Êxodo, quando ele fala para o faraó, né? O faraó fala assim, podem sair daqui e podem levar o que vocês quiserem, levem até os animais. O faraó fala assim, façam o seu sacrifício aqui no Egito. Aí o faraó fala assim, melhor a gente sair daqui a 3 dias de distância e fazer o nosso sacrifício lá a 3 dias de distância, porque é abominável a você o sacrifício que nós iremos fazer. Que sacrifício que é de abater o cordeiro, que era uma das idolatrias do Egito. Infelizmente é uma idolatria até hoje. As pessoas era uma idolatria até os dias atuais, né? As pessoas acreditavam que existia um cara que ele seria o cordeiro de sacrifício final, que abatendo aquele cara ele seria o cordeiro final que ia acabar com todo o pecado do mundo e tal, etc. Tá? Não tem para um outro vídeo. Então esse cordeiro era uma idolatria. E aí por que os egípcios não se sentavam? Porque era uma abominação para eles. Por que era uma abominação? Porque os hebreus comiam cordeiro. Mas saibam que esse tipo de comportamento, e ao longo do tempo ele está terminando, tá? Atualmente está acontecendo muita paz entre judeus e muçulmanos, que são descendentes de Ismael, descendentes aqui dos egípcios. Os árabes muçulmanos são os novos egípcios da nova geração, entendeu? Muitos vivem em paz com os hebreus. Existem algumas fotos e vídeos de judeus e egípcios sentados juntos numa refeição, numa reunião, numa festa. Eu conheço muitos judeus, muitos muçulmanos que são amigos, entendeu? Vão na festa um do outro, né? Tá tendo uma festa na casa de um muçulmano,
festa de aniversário do filho, e ele convida um judeu com a família dele e vai lá participando da festa tranquilamente, não tem briga, não tem nenhuma guerra, não tem problema nenhum, e vice-versa, um judeu que tem amigo muçulmano que convida o muçulmano para ir para a festa. Eu conheço um judeu que ele faz circuncisão, né? Ele faz circuncisão em judeu e em muçulmano. Ele fez mais de 9.000 circuncisões ao longo da carreira dele entre judeus e muçulmanos, e tá tudo bem. Eu fui lá na clínica dele, né? Enfim, eu conheci pessoalmente, ele mostra lá a lista. Judeus e muçulmanos, está acabando essa guerra, esse problema entre os judeus e muçulmanos. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui, pessoal. Desculpa a pressa aí, foi bem mais resumido esse vídeo. Espero que tenha ficado entendível, espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pessoal. Agradeço muito e até a próxima.